boa tarde. Sejam bem-vindos para o nosso terceiro revisaço. Para aqueles que não foram meus alunos, não me conhecem, eu sou o professor Stanley. Estarei com vocês em 4 aulas de Direito Civil e 3 aulas de Processo Civil. Tá? Nós vamos trabalhar aí os pontos principais das 2 matérias. Evidentemente não tem como exauri-las, mas até que o nosso aproveitamento nas últimas 2 provas foi muito bom, né? Com relação a processo civil, com relação a processo civil, e a gente tenta de alguma forma compensar, né? Durante a semana eu vou tentar conversar com o professor Luiz, professor Kleber Pinto, se dá para gravar alguma coisa, disponibilizar no portal para vocês. Enfim, mas a gente vai conseguir passar pelos pontos mais importantes. Na aula de hoje, não ouvi nada sobre isso, né, ainda. Por isso que eu estou pensando aí como é que eu vou compensar com o restante da matéria. Mas a gente dá um jeito. Essas 2 primeiras aulas de civil, essa semana que vem, a gente vai trabalhar pessoas naturais, hoje, do início da personalidade até o fim dela. Na semana que vem, a gente vai trabalhar fato jurídico, prescrição e decadência. E aí, na seguinte, a gente vai ter 2 aulas de direito civil seguidas. Obrigações no primeiro horário e família e sucessões no segundo horário. Aí vocês vão ficar uns 2 ou 3 finais de semana livres de mim, né? Aí volto com o processo civil, vai trabalhar a parte geral do processo civil, processo de conhecimento, tutelas provisórias e recursos. Então, a gente dá para trabalhar os pontos principais da nossa matéria. Primeiro ponto que nos interessa, e aí fazendo uma análise das últimas provas da OAB, desde quando a FGV começou a elaborar, é parte geral do direito civil. Parte geral do direito civil tem se mostrado questão extremamente provável de ser cobrado. Especialmente o que nós vamos trabalhar na aula seguinte, que é fato jurídico, prescrição e decadência. Mas esse primeiro tema não é menos importante, até porque tem várias novidades em torno da teoria da personalidade, e notadamente teoria da incapacidade, de modo que a gente acredita que a FGV, que já cobrou, né, deve insistir. Isso porque a turma de vocês continua sendo uma turma que aprendeu essa parte da matéria antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, com toda certeza, vocês, quando aprenderam pessoas naturais, estudaram ali teoria da incapacidade, aprenderam um artigo 3º, um artigo 4º, totalmente diferente do que hoje se apresenta. Especialmente com relação a quem são os absolutamente incapazes, quem são os relativamente incapazes. E a FGV sabe que se colocar isso na prova, consequentemente, vai derrubar muita gente, né? E hoje ela não quer testar, ela quer exatamente eliminar, né? Essa ideia clara da FGV, tanto que ela tem feito algumas questões mirabolantes, e pelo 2º exame seguido, questão de direito civil foi anulada, né? Que estão querendo inventar tanto ali dentro de direito civil, 2º ano seguido, 2ª prova seguida, que uma questão de direito civil foi anulada. A gente começa aqui pelo estudo da pessoa natural, e nesse sentido, o primeiro ponto que nos interessa, além, obviamente, de identificar o que é pessoa natural, é saber diferenciar os chamados 3 institutos fundamentais do direito civil. Dentro do direito civil, nós temos 3 institutos que são fundamentais, portanto, toda relação jurídica nós precisamos levar em consideração esses 3 institutos, e que porque vocês estudam lá no primeiro semestre, lá em Direito Civil 1, muitos chegam no 9º, no 10º semestre e já esquecem, né, o conceito, já esquecem o significado. Falo sobre personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. Esse é o chamado tripé do direito civil: personalidade, capacidade de direito e capacidade de fato. O que a gente entende por personalidade? 3 informações nos bastam, né, para compreender adequadamente o significado de personalidade. Qual? Primeiro, personalidade é o atributo definidor da pessoa. Muitos não se preocupam com o significado da palavra, mas é muito importante para o direito, especialmente direito civil, e nesse contexto é bom que a gente compreenda que só se considera pessoa quem tem personalidade.
Por isso que afirmamos que a personalidade é o atributo definidor da pessoa. Só é pessoa se tiver personalidade. Tanto que condomínio, massa falida, a herança jacente, herança vacante, espólio, não são pessoas, são entes despersonalizados. Não são pessoas, exatamente porque não são dotados de personalidade. Para ser pessoa tem que ter personalidade. Por isso que a gente diz que a personalidade é o atributo definidor da pessoa. Além disso, a personalidade é o que garante à pessoa uma proteção mínima e existencial por parte do Estado. Essa proteção mínima que toda pessoa tem, independente da idade, né, de 1 ano a 100 anos de idade, independente do que tenha feito, de Madre Teresa de Calcutá a Hitler, pelo fato de ser pessoa, então pelo fato de ser dotado de personalidade, tem uma proteção mínima e existencial que a gente chama de direitos da personalidade. E esses direitos da personalidade, eles são divididos em 3 grupos: integridade física, moral e intelectual. Toda pessoa, pelo simples fato de ser pessoa, pelo simples fato de ser dotado de personalidade, receberá do Estado uma proteção com relação à sua integridade física, moral e intelectual. E um outro ponto indispensável é que toda pessoa, pelo fato de ser pessoa, pode também ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Por isso que qualquer doutrinador que você pegar, geralmente ele me traz como primeiro conceito de personalidade o quê? A aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Personalidade é aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. Né? Então, pelo fato de sermos pessoas, é que a gente pode, como regra, adquirir, titularizar a priori quaisquer direitos e deveres na ordem civil. E é por isso que quando a gente fala, por exemplo, em direitos dos animais, não é direito dos animais, é nosso direito em relação a eles, porque eles são coisas, não são dotados de personalidade, então não pode titularizar direitos. É o nosso direito em relação a eles, é o senso, né, social que demanda, que exige ali como questão de moral a proteção deles. Enfim, personalidade, portanto, aptidão genérica para ser titular de direitos e deveres na ordem civil. É o atributo que define a pessoa e a garante uma proteção mínima existencial por parte do Estado. Além disso, agora, capacidade, a doutrina vai me dizer que é a medida da personalidade. Só que esse conceito ele não explica muita coisa. Por quê? Porque nós temos 2 espécies de capacidade. E aqui é muito bom que você tome cuidado. Muito cuidado. Porque nós temos capacidade de direito e capacidade de fato. E a capacidade de direito, posso até dizer de imediato, antes de explicar, e você pode colocar aí de vermelho no seu caderno, toda pessoa tem. Toda pessoa tem capacidade de direito, inclusive é o que diz o artigo 1º do Código Civil. Se você der uma olhada aí no artigo 1º do Código Civil, o legislador vai me dizer: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Toda pessoa, portanto, todo aquele que tem personalidade, é capaz. Ah, professor, mas essa história do menor de 16 anos, do maior de 16, menor de 18... Não estamos falando sobre capacidade de direito nesse caso. Quando a gente fala lá em relativamente incapaz, absolutamente incapaz, estamos falando sobre capacidade de fato. Capacidade de fato. Aqui no artigo 1º, o legislador me diz: toda pessoa, portanto, todo aquele que tem personalidade, é capaz de direitos. É capaz de direitos e deveres na ordem civil. Então, não confunda as 2 espécies de capacidade. Capacidade de direito, mais uma vez, toda pessoa tem. Toda pessoa tem. E o conceito que nós vamos encontrar de capacidade de direito é a aptidão para adquirir direitos e deveres na ordem civil. Se personalidade é aptidão genérica para titularizar direitos, é óbvio que quem vai titularizar tem que adquirir. Por isso que o legislador vai me dizer que toda pessoa é capaz. Ah, professor, então, por que eu não posso dizer que essas expressões são sinônimas? Porque elas são muito parecidas, personalidade, capacidade de direito,
E o legislador ainda me diz que toda pessoa é capaz de direitos. Por que eu não posso dizer que são sinônimas? Porque a recíproca não é verdadeira. Se toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, nem todo aquele que é capaz é pessoa. Nem todo aquele que é capaz tem personalidade. É o caso dos entes despersonalizados. Massa falida, herança jacente, herança vacante, condomínio, espólio. Não são pessoas, porque não têm personalidade, mas têm capacidade de direito. Eles podem adquirir alguns direitos da ordem civil, alguns direitos relacionados à sua própria existência. Então, entendam, personalidade é o atributo definidor da pessoa e toda pessoa tem capacidade de direito. Toda pessoa pode ser sujeito de direito na ordem civil. Diferente da capacidade de fato. Né? O que é capacidade de fato? Capacidade de fato é a aptidão para exercer. É para exercer. E aí sim, nem toda pessoa pode exercer os seus próprios direitos de forma autônoma, de forma pessoal. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Todo aquele que tem personalidade tem capacidade de direito. Mas nem toda pessoa é capaz de fato. É capaz de fato. Essa capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, é a capacidade para exercer os atos da vida civil pessoalmente, ou seja, a capacidade para exercer os atos da vida civil sem representante, sem assistente. E aí nem toda pessoa tem. Essa capacidade de fato, ela é gradual. Essa capacidade de fato, ela é gradual. Eu tenho ali alguns que são absolutamente incapazes, outros que são relativamente incapazes, e se o sujeito também é capaz de fato, nós chamaremos de plenamente capaz. Porque aí sim ele tem tanta capacidade de direito quanto capacidade de fato. Né? A gente já vai ver como é que ficou o artigo 3º e o artigo 4º, artigo 5º do Código Civil, né? Bem diferente do que vocês aprenderam lá atrás. Tá? Então, em resumo, personalidade é o atributo definidor da pessoa, é o que garante à pessoa uma proteção mínima existencial por parte do Estado, e é o que garante à pessoa ampla possibilidade de titularizar direitos, genérica aptidão para titularizar direitos e deveres na ordem civil. Capacidade de direito é a aptidão para ser sujeito de direito, é a aptidão para adquirir direitos na ordem civil. Toda pessoa é capaz de direitos. Artigo 1º do Código Civil. Nem toda pessoa é capaz de fato. Por quê? Porque essa capacidade de fato aqui é a aptidão para exercer. E nem todo mundo pode exercer seus próprios direitos de forma pessoal, sem representação, sem assistência. Quando que começa a personalidade? É um tema também muito relevante para provas e muito relevante para a prática. Quando que a personalidade começa? Com relação ao início da personalidade da pessoa natural, nós temos 3 teorias chaves. 3 teorias que a gente discute lá no estudo das pessoas e bens. Quais? Teoria natalista, teoria concepcionista e teoria da personalidade condicional. A primeira teoria, que é a teoria natalista, que está no seu Código Civil, artigo 2º, é aquela segundo a qual a personalidade começa do nascimento com vida. É isso que está no artigo 2º. A personalidade começa do nascimento com vida. Teoria chamada negativista. Por quê? Porque ela nega a personalidade do nascituro. Aqueles que são adeptos à teoria natalista afirmam que o nascituro ele não tem personalidade. Essa teoria tem um problema muito sério. Por quê? Porque no direito nós temos 2 grupos, pessoa ou coisa. Se não tem personalidade, então é coisa. E a gente tem um problema sério. Por isso que para a maioria da doutrina, para a maioria da jurisprudência, para a maior parte da jurisprudência, apesar do Código Civil dizer que a personalidade começa do nascimento com vida, na verdade começa da concepção. Mas aí fica a dica para a prova. Se na sua prova cair quando começa a personalidade, isso a gente tem visto provas Brasil afora.
Quando começa a personalidade, você vai dizer que começa do nascimento com vida. Por quê? Porque é o texto da lei. É o texto da lei, artigo 2º do Código Civil. A personalidade começa do nascimento com vida. Agora, se a questão lá na sua prova estiver tratando sobre o nascituro e os possíveis direitos do nascituro, aí você vai adotar a corrente que é jurisprudencial. Qual? Concepcionista. Concepcionista. Então a gente tem que saber, além de conhecer a matéria, saber também fazer prova. Né? Nesse sentido, se a questão estiver relacionada ao início da personalidade, natalista. Artigo 2º do Código Civil, a personalidade começa no nascimento com vida. Agora, se a questão estiver tratando sobre os direitos do nascituro, concepcionista. Então, se perguntar, o nascituro pode receber uma doação? Pode. Você pode fazer uma doação para o nascituro. O nascituro pode ser herdeiro testamentário? Pode. Pode. O nascituro é herdeiro legítimo? Sem dúvida alguma. Né? Se o pai morrer e deixar lá a mãe grávida, o bebezinho lá na barriga já é herdeiro. Coisa não herda. Coisa não herda. Por isso que eu falei, do ponto de vista prático, a gente é concepcionista, claramente. Se perguntar o início da vida, você é natalista, começa o nascimento com vida. Agora, com relação aos direitos do nascituro, concepcionista, sem dúvida alguma. E essa teoria da personalidade condicional, né, o que ela me diz e qual foi a importância dela? A teoria da personalidade condicional, ela estabelece que o nascituro é uma pessoa sob condição. O que é condição para o direito? Condição para o direito civil é evento futuro incerto. Isso a gente vai falar na aula que vem. Na aula que vem, quando a gente trabalhar os elementos acidentais do negócio, são 3, condição, termo e encargo, a gente vai relembrar, condição é o quê? Evento futuro incerto. Termo, evento futuro certo. E encargo é um ônus. Quando o Washington de Barros Monteiro ele propõe essa tese, teoria da personalidade condicional, ele está me dizendo o quê? Que o nascituro é uma pessoa sob condição. Por quê? Porque ele efetivamente adquiriria a propriedade se nascer com vida. Um evento futuro incerto. Qual que é o problema dessa teoria? Os mesmos da natalista. Tem os mesmos problemas da natalista. Mas qual foi a importância dela? A importância dessa teoria para nós foi a seguinte. Me parece que, apesar de alguns adeptos, essa aqui definitivamente não é adotada. Só que ela foi importante por quê? Porque nós revimos a teoria concepcionista. Porque o cenário para vocês atual é o seguinte. A lei é natalista. Está lá artigo 2º do Código Civil. Só que a doutrina e a jurisprudência majoritária é concepcionista. Dada a quantidade de direitos que um nascituro já titulariza desde quando é concebido. Só que aí a gente começou a pensar o seguinte. O nascituro, ele tem direito a tudo? Então o nascituro, será que ele pode ser proprietário? O nascituro, será que ele pode ser credor? Me parece que fica um pouco exagero. Nesse ponto que a teoria da personalidade condicional nos trouxe uma consequência importante. Porque mesmo os adeptos da teoria concepcionista, a partir dessa personalidade condicional, passamos a considerar que a personalidade ela se divide em duas. Isso aqui é uma tese da Maria Helena Diniz e é a tese prevalente hoje na jurisprudência. A personalidade ela se divide em duas. Personalidade formal e personalidade material. E personalidade material. Essa personalidade formal é a aptidão para ser titular de direitos da personalidade. Ou seja, direitos extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais. E a personalidade material é a aptidão para adquirir direitos
patrimoniais, economicamente aferíveis. Patrimoniais, economicamente aferíveis. A personalidade formal, mesmo nós, concepcionistas, e de fato somos na jurisprudência, na doutrina, nós entendemos que essa personalidade formal, ela começa da concepção. Da concepção. Enquanto que a personalidade material, que é a aptidão para adquirir direitos patrimoniais, começa do nascimento. Exato. Aí ele não tem como ser titular, né, de propriedade, enfim, porque não adquiriu. Não, se ele nascer com vida. Se ele nascer com vida. Nosso parâmetro atual é o seguinte: o nascituro ele tem personalidade formal. Então, porque ele tem personalidade formal, ele tem a proteção dos direitos da personalidade, ele tem direito à honra, ele tem direito à moral, ele tem direito à imagem, tem direito à integridade física, por isso dos alimentos gravídicos, tem direito à intimidade genética, tema novo no direito civil. Agora, ele não pode ser dono de nada, enquanto nascituro. Então, quando eu faço uma doação para o nascituro, de fato ele é donatário. Só que a titularidade do direito de propriedade está sob condição. Porque para ser proprietário, ele tem que nascer com vida. Então, se a mãe morre, ou melhor, se o pai morre e deixa lá a mãe grávida, o bebê ele é herdeiro legítimo. Já tem lá a quota que ele vai receber, considerando as regras da sucessão. Só que para ele ser proprietário daquela quota, ele tem que nascer com vida. Ele é herdeiro porque ele tem personalidade formal, então ele é pessoa. Mas para ser proprietário, ele tem que nascer com vida. Deixa um testamento para ele. Perfeito, não tem problema nenhum. Posso fazer testamento no nascituro? Posso, porque ele tem personalidade. Então preenche todos os requisitos de validade que me são necessários. Só que ele não pode ser proprietário sem nascer com vida. Sem nascer com vida. Por isso que, já te passo de novo, por isso que o momento do nascimento com vida é muito importante para nós. Só que mesmo antes do nascer com vida, como ele tem personalidade formal, ele já titulariza alguns direitos. Por exemplo, direitos que são titularizados pelo nascituro. O nascituro ele é titular de direitos da personalidade. Então ele tem direito à integridade física, tem direito à integridade moral, tem direito à integridade intelectual, tem direito à proteção pré-natal, alimentos gravídicos. O ECA protege o nascituro. Tem direito a alimentos, tem direito a ser considerado herdeiro, ainda que não possa ser proprietário ainda da parte que o toca. Pode ser beneficiado por testamento, pode ser beneficiado por doação. Se a mãe, né, é vítima ali de um acidente de trânsito e vem a perder o bebê, ela tem seguro de DPVAT. Ela tem direito a receber o seguro do DPVAT. Por quê? Porque o nascituro ele já tem personalidade formal, então ele já é protegido quanto aos seus direitos extrapatrimoniais. Caso clássico que nós tivemos no Brasil, né, Rafinha Bastos versus Vanessa Camargo. Né, vocês se recordam lá do programa CQC, né, que fizeram uma entrevista lá com a Vanessa Camargo, aí quando voltaram para a bancada do CQC, o Rafinha Bastos proferiu a seguinte piada. Ela estava grávida, já com 8 meses, né? E muito bonita na entrevista. Aí ele disse o seguinte: ela está tão bonita que eu comeria ela e o bebê junto. Piada que ele supostamente fez, né? Foi ajuizada uma ação indenizatória por danos morais contra o Rafinha Bastos, e as partes dessa ação foram Vanessa Camargo, marido e nascituro. Porque a alegação é de que o nascituro, já tendo personalidade formal, foi atingido na sua honra, com a piada que foi proferida pelo Rafinha Bastos.
Na primeira instância, o juiz natalista mandou sair o nascituro, tribunal reformou, STJ julgou, ano passado transitou em julgado. 150 mil de indenização. 50 para a Vanessa, 50 para o marido, 50 para a criança agora nascida, né? Ela teve a honra dela afetada, ela teve a honra dela atingida quando ainda nascituro. Se não tivesse nascido com vida, esses 50 mil dela ficariam prejudicados. Porque não tinha personalidade material. Mas como nasceu com vida, 50 mil para a criança. Por um dano que ela sofreu quando ainda era nascituro. Quando ainda era nascituro. Tem um caso também famoso na doutrina, e recente, de uma mãe que estava lá dirigindo o seu carro, parou no semáforo, olhou para um outdoor e tinha ali uma propaganda de uma clínica, né, de obstetra, etc. E aí, na propaganda, tinha a imagem de um ultrassom. E ela olhou para aquele ultrassom e falou assim, é o da minha filha. Né? Coisa de mãe, porque minha esposa já está com quase 8 meses, até hoje eu não enxergo nada no ultrassom. Né? A gente vai lá, até hoje eu não consigo enxergar muita coisa naquele ultrassom. Ela e a médica ficam lá, olha a perninha, olha o bracinho, né? Olha, parece comigo. Aonde que parece com você, né? Tá bom, a mãe bateu o olho no outdoor e falou, é minha filha. E era, de fato era. Ajuizou uma ação indenizatória e a clínica teve que pagar a indenização por dano moral por quebra da imagem, por utilização indevida da imagem do nascituro. Do nascituro. Imagem é direito de personalidade. Paga indenização. Agora, o que não tem até nascer com vida é personalidade material, então não pode ser dono. Não pode receber nada que é patrimonial por hora. De modo que, para nós, é extremamente importante saber qual é o início da vida extrauterina. Então, o que marca o nascimento com vida? Né? Qual que é a diferença, o que distingue o nascer vivo e o nascer morto? E aí, lá da medicina, e admitido no direito, a gente considera como nascimento vivo, respiração, atividade cardiorrespiratória. Respirou, nasceu vivo, para todos os efeitos. Respirou, nasceu vivo. A respiração é o que determina o nascimento vivo ou o nascimento morto. Inclusive, eu até acredito que não se faça esse exame, que parece muito arcaico. Né? Mas na doutrina, nos livros afora, a gente fala sobre um exame clínico chamado docimasia hidrostática de Galeno. Como é que é esse exame? Coloca o feto, coloca o bebê num balde. Se ele boiar, respirou. Coloca num balde com água. Se boiar, respirou, porque inflou o pulmão. Se inflou o pulmão, nasceu vivo. Se não boiar, porque o pulmão não inflou, nasceu morto, natimorto. Então, o que determina o nascimento vivo é o quê? Respiração. Dessa forma, se eu imaginar um cenário, né, lá do direito sucessório, que vai me trazer aí bastante consequência prática. Não sei se era o que você ia falar, o Lúdio. Mas, se eu imaginar um cenário aqui de um sujeito, né, que muito bem sucedido, tem um ótimo trabalho, um vasto patrimônio, né, não é casado e não tem filhos. Talvez por isso, né, bem sucedido, né, que senão fica difícil. Muito bem sucedido, tal, não é casado, não tem filhos. Vai lá para o carnaval e encontra uma moça que nunca viu antes, relacionam-se sexualmente e essa moça engravida. E ela engravida. E dias depois, sem sequer saber que essa moça tinha ficado grávida, ele falece. Ele falece. O nascituro é herdeiro legítimo, o Código Civil me diz. E como não há concorrência legítima entre descendente e ascendente, por enquanto 100% da herança desse sujeito está vindo para o nascituro, para o filho dele. 100%.
Porque só tem uma forma de descendente e ascendente herdar, né? Se o ascendente tiver por testamento. Na sucessão legítima, eu não tenho concorrência de descendentes do decúgio com ascendentes do decúgio. Então, ainda que A tivesse ali pai e mãe vivos, por enquanto, 100% da herança para o bebê, herdeiro legítimo. E aí o legislador vai me dizer que, até que nasça com vida, a mãe, né, a genitora, que vai ficar com a curatela dos bens. Beleza. Se esse bebê não nascer com vida, ele não adquiriu personalidade material. Então ele nunca se tornou dono da herança, proprietário da herança. Consequentemente, o que para ele estava reservado, vem para o pai e para a mãe do decúgios. Ele não nasceu vivo, era herdeiro porque já tinha personalidade formal. Mas para ele não aplica sesine, né, que é a transmissão automática da propriedade da herança. Para ele não, ele tem que nascer vivo. Então, se ela tiver um aborto, por exemplo, assim, então o que para ele estava reservado, para o pai e para a mãe. Assim, não, né, deu lá 7 meses, 8 meses, a bolsa estourou, foi levado às pressas para o hospital, né, teve a extração do feto, respirou, 5 minutos depois morreu. Respirou, nasceu com vida. Recebeu a propriedade da herança. Eu vou ter que fazer o inventário desse guri agora, considerando os 100% que ele recebeu. Como ele não tem descendentes, obviamente, né? Não tinha cônjuge também, obviamente, 100% para os ascendentes de primeiro grau. O pai já está morto. 100% para a mãe. 100% para aquela moça que viu esse sujeito aqui por algumas horas. Por quê? Porque o bebê nasceu vivo, adquiriu personalidade material. 100% para ele. Morreu logo depois, não interessa quanto tempo ele sobreviveu. Não interessa. Adquiriu personalidade material, tomou a propriedade para si. Morreu, agora eu tenho que fazer o inventário dele, considerando aquilo que ele adquiriu. Vai para os ascendentes, os pais do sujeito aqui não vão ficar com absolutamente nada. Okay? Então, guarde aí. O nascimento com vida determina a aquisição da propriedade. Aí cai lá na sua prova. É válida a doação feita para o nascituro? É. Só que ele só se torna proprietário do bem doado se nascer vivo. É válido o testamento para o nascituro? É. Só que ele só recebe a propriedade do bem que foi testado se nascer vivo. O nascituro é herdeiro legítimo? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Só que ele só se torna proprietário da herança se nascer vivo. Por quê? Porque enquanto nascituro tem personalidade formal, mas não tem material. Enquanto nascituro tem personalidade formal, mas não tem personalidade material. E aí é bom a gente guardar, né, aqui algumas informações. Com relação ao nascer vivo, o nosso direito não exige prazo mínimo de vida extrauterina. Tem alguns direitos estrangeiros aí, lá na Europa, que vai determinar que para nascer vivo tem que permanecer extrauterinamente 48 horas. Nasceu, tem que ficar vivo 48 horas para, juridicamente, ser considerado nascido vivo. No Brasil não precisa. Não tem prazo mínimo. Alguns falam que é necessário um parecer médico falando que o bebê era viável. Porque você sabe que lá no direito penal, sendo caso de anencefalia, é admitido o aborto. Só que se a mãe quiser ter, ela tem o direito de ter. O aborto é um direito dela naquele caso, não é uma obrigação. Então, se ela quiser ter, é direito dela. Ainda que não seja viável. Porque não vai conseguir permanecer extrauterinamente. Beleza, mas se ficar demonstrado que respirou, nasceu vivo. Nasceu vivo. Ainda que não fosse viável, não era essa necessidade. Não é necessário corte do cordão umbilical. O que determina o nascimento vivo é tão só atividade cardiorrespiratória.
Respiração. Respirou, nasceu vivo, adquiriu personalidade material. Isso com relação à personalidade. E a capacidade de fato, que é o que mudou desde quando você estudou Pessoas e Bens até a sua prova da OAB. Finalzinho de 2015 entrou em vigor uma lei que ficou conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 6º do Estatuto me diz o quê? Nenhuma pessoa, e por favor, grave isso, nenhuma pessoa será considerada incapaz pelo fato de ter alguma deficiência. Então, tira da sua mente a ideia de que alguém, pelo fato de ser deficiente, é incapaz. Pelo fato de ser deficiente, não. Isso não é suficiente. A deficiência não é mais um critério definidor da incapacidade. Não é mais. Caput do artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ninguém vai ser considerado incapaz pelo simples fato de ter alguma deficiência qualquer que seja, intelectual, física, enfim. Por quê? Porque vai lá e cai na sua prova, por exemplo, o casamento do enfermo mental é 2 pontos. Válido, nulo, anulável, inexistente. Válido. Porque a única informação que você tem é que ele tem uma enfermidade mental. Você não sabe o grau dessa enfermidade. E, mais uma vez, ninguém será considerado incapaz pelo fato de ser deficiente, qualquer que seja. Né? Já caiu em vários concursos públicos, algo do tipo, e eu costumo colocar nas minhas provas de Pessoas e Bens, e sempre tem um alto índice de erro, mesmo repetindo várias vezes. Né? Porque há uma tendência do sujeito a achar que o portador de uma deficiência é incapaz. Aí eu coloco lá, por exemplo, prova agora, fizemos na semana passada, um monte de gente errou. João tem 17 anos. Maria é portadora de uma deficiência intelectual. Ponto. Ana, por conta de um acidente, entrou em coma e está temporariamente impedida de manifestar a vontade. E, sei lá, Pedro tem 14 anos de idade. Qual que é absolutamente incapaz? Quem é relativamente incapaz? Quem é plenamente capaz? O guri de 14 anos de idade, absolutamente incapaz, critério da idade. A moça que sofreu um acidente, entrou em coma e está temporariamente impedida de manifestar vontade, relativamente incapaz. Relativamente incapaz. O primeiro lá que tinha 17 anos, relativamente incapaz. A portadora de deficiência intelectual, plenamente capaz. E aí colocam lá na prova. Ela é relativamente incapaz. A única informação que você tem é que ela é portadora de uma deficiência. Ninguém será considerado incapaz pelo fato de ser portador de uma deficiência qualquer que seja. Pode ser que, em razão da deficiência, a pessoa não tenha aptidão para exercer os atos da vida civil. A pessoa não tenha aptidão para manifestar a sua vontade no caso concreto. Não porque é deficiente, mas pela falta de aptidão para manifestar a vontade no caso concreto, ela será considerada relativamente incapaz. Então é um adendo que a gente tem que fazer. Olha como é que era o artigo 3º antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 3º que vocês estudaram. Olha lá, ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir a vontade. Como é que ficou o artigo 3º pós-Estatuto da Pessoa com Deficiência? São absolutamente incapazes, menores de 16 anos. Ponto final. Acabou. Antes ele me dizia, o deficiente, o excepcional sem discernimento completo, aquele que por causa transitória não tem condição de manifestar a vontade. Esquece. Esquece, a gente só tem um absolutamente incapaz hoje, grave isso.
menor de 16 anos. Eu só tenho um critério definidor da incapacidade absoluta. É o critério etário, idade. Menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Pronto. Maior de 16, qualquer que seja a razão, absolutamente incapaz ele não é. Ele não é. Não existe mais absolutamente incapaz maior de 16 anos, qualquer que seja a razão. Só tem um critério. E a banca vai tentar te levar nas mais mirabolantes histórias. O sujeito sofreu um acidente e entrou em coma. Está em coma. E aí, por conta disso, ele é absolutamente incapaz. Não, não é. Né? Relativamente incapaz. Ah, o sujeito é portador de uma deficiência gravíssima que o priva de qualquer manifestação livre de vontade. Por conta disso, ele é absolutamente incapaz. Não, não é. Eu só tenho um critério definidor da incapacidade absoluta: idade, 16 anos. E o artigo 4º mudou, que é o do relativo incapaz, também. O artigo 4º que vocês aprenderam dizia ali: são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16, menores de 18, ébrios habituais e viciados em tóxico, e os que por deficiência mental têm um discernimento reduzido, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo e os pródigos. Como é que ficou o artigo 4º pós-estatuto da pessoa com deficiência? Novo artigo 4º, texto atual. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Os maiores de 16, menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade, e os pródigos. Tem deficiente? Não tem. Não tem mais. Deficiência não é critério definidor de incapacidade. Ninguém vai ser incapaz pelo fato de ser deficiente. Menor de 16 anos, absolutamente incapaz. Só. Maior de 16, menor de 18. Ébrio habitual e viciado em tóxico. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir vontade. E os pródigos, relativamente incapazes. Não tem mais deficiente na história. Não tem mais deficiente na história. Ponto muito importante sobre essa questão. A capacidade de fato é a capacidade de exercer os atos da vida civil. E aí a gente afirma que o incapaz absoluto relativamente, né, ele não pode exercer pessoalmente os atos da vida civil. Ah, então, um absolutamente incapaz pode ser parte de um contrato? Pode. Eu tenho que suprir a incapacidade. Ele não pode sozinho. Ele não pode sozinho, porque ele não tem aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Mas ele pode ser parte de um contrato, tem personalidade, tem capacidade de direito. Eu preciso suprir essa incapacidade. E aí, grave, que se o indivíduo ele é absolutamente incapaz, ele pode celebrar os atos da vida civil desde que representados. Desde que representado. O suprimento da absoluta incapacidade é representação. O absolutamente incapaz pode celebrar os atos da vida civil desde que representados. Os relativamente incapazes podem celebrar os atos da vida civil desde que assistidos. Assistidos. Representação, absolutamente incapaz. Assistência, relativamente incapaz. E vale lembrar que o relativamente incapaz pode celebrar alguns atos sozinhos. Alguns atos sozinhos. Por exemplo, votar. Né? A partir dos 16 anos pode votar. O pai não vai com ele lá na urna para ele votar, né? Ele vai sozinho. Fazer testamento sozinho. Testamento é um negócio jurídico personalíssimo. O maior de 16 anos pode fazer testamento sozinho, sem assistência. Servir como testemunha, sozinho, não tem problema. Os atos negociais
né? Ele vai precisar de assistência para validade. Beleza. Se o absolutamente incapaz celebrar um contrato sem representação, o que acontece? Se um relativamente incapaz celebrar um contrato sem assistência, o que acontece? Né? Beleza, isso também a gente precisa gravar. Se o absolutamente incapaz celebrar um negócio, um contrato, sem representação, esse contrato é nulo. Nulo. Nulidade absoluta. Artigo 166, inciso 1º. Se o relativamente incapaz celebrar um contrato sem assistência, ele é anulável. Anulável. Artigo 171, inciso 1º. Nulo e anulável não são sinônimos, né? Embora muitos utilizem como se fossem, de forma alguma. Absolutamente errado. Nulo e anulável são graus distintos de invalidade. Se o absolutamente incapaz celebrar um contrato sem representação, ele é nulo. Nulidade absoluta. Nulidade absoluta. Se o relativamente incapaz celebrar um contrato sem assistência, ele é anulável. Ele é anulável. Então, o vício é menos grave, embora exista. É bom que se grave. Veja lá, como é que isso já caiu em prova de concurso público, caiu em prova de OAB, caiu em prova de CESP, né? Que aqui a gente busca outros concursos também, porque ao menos em tese a FGV não pode repetir questão, né? Então a gente pega outros concursos também para a gente entender como que cai em prova. Veja lá, ó, assinale a opção correta acerca das pessoas naturais. O indivíduo de 16 anos de idade, ao contrair casamento, adquire plena capacidade civil, por meio da emancipação. Beleza, casamento emancipa. Voltando à condição de incapaz, se 1 ano após o casamento sobrevier a separação. Errado. Errado. A emancipação é definitiva, né? B. Na sistemática do Código Civil, não se admite declaração judicial de morte presumida sem ausência. Admite, a gente vai ver daqui a pouquinho. Errado. C. A personalidade civil da pessoa natural tem início a partir do nascimento com vida, independentemente do preenchimento de qualquer requisito psíquico. D. A existência legal das pessoas jurídicas de direito privado começa com o início de suas atividades jurídicas. Alternativa C, alternativa correta. Por isso que eu falei. Falou de início, natalista. Falou de início da personalidade, natalista. Letra C. A letra D está errada por quê? Artigo 45, se não me engano, do Código Civil, vai me dizer que o início da pessoa jurídica de direito privado se dá com a inscrição do ato constitutivo no respectivo cartório, no respectivo registro, né? Então, errado. Veja lá. Pessoa é todo ente físico ou moral suscetível de direitos e obrigações, sendo, portanto, sujeito de direitos. Tendo o fragmento do texto acima como referência, considerando os dispositivos do Código Civil relativos à pessoa natural e jurídica, assinale a opção correta. A capacidade de exercício da pessoa natural corresponde à sua inaptidão para ser sujeito de direito. Totalmente errado, né? Totalmente errado. Porque capacidade de exercício nada tem a ver com ser sujeito de direito. Ser sujeito de direito é capacidade de direito. E mesmo assim, a capacidade de direito é a aptidão, não a inaptidão para tal, né? Então, totalmente errado. A capacidade de exercício de fato da pessoa natural pressupõe a de gozo ou de direito, mas esta pode subsistir sem aquela. Essa aqui é uma frase que dá um nó na cabeça de um monte de gente,
né, pelo joguinho ali de expressões, mas que está correta, você vai compreender. Ele está me dizendo o seguinte: a capacidade de direito, ou melhor, a capacidade de exercício, ou de fato, da pessoa natural, pressupõe a de gozo, ou de direito. Peraí, como assim? Toda pessoa que é plenamente capaz, também é capaz de direito, né? Até porque toda pessoa é capaz de direito. Aí o que ele está me dizendo ali? Que a capacidade de exercício pressupõe a de direito. Não tem como alguém ser plenamente capaz de exercício e ser incapaz de direito. Não tem como. A capacidade de exercício pressupõe a de direito. Mas a de direito pode subsistir sem aquela. Perfeito, a criança de 1 ano, que tem capacidade de direito, mas não tem de fato. Então, a capacidade de fato pressupõe a de direito. A de direito pode existir sozinha. Né? Um jogo de palavras ali que faz da questão incorreta. Mas, graças a Deus, que a gente também responde questão por eliminação. Né? Então, veja lá, a incapacidade relativa da pessoa natural não pode ser suprida. Lógico que pode, assistência. Falso. O estado político da pessoa natural indica a situação em relação ao matrimônio, ao parentesco consanguíneo ou por afinidade. Não tem nada a ver estado político com matrimônio, parentesco. Estado político está relacionado à nacionalidade, etc. Parentesco, matrimônio é estado de família, né? Estado familiar. Então, também totalmente incorreta. Questão de CESP, né? Mas que elucida para eventuais múltiplas escolhas. Acerca das pessoas naturais e jurídicas, julgue o item. Devido ao fato de serem absolutamente incapazes, os menores de 16 anos de idade não são considerados sujeitos de direitos e obrigações. Certo ou errado? Errado. Para ser sujeito de direito e obrigação, basta ser pessoa. Toda pessoa é capaz. A criança de 1 ano pode ser credora? Pode. Não tem problema. Ela não pode ser sozinha. Não pode exercer. O fato de ser absolutamente incapaz não tem nada a ver com ser sujeito de direito. Pessoa que se encontre com paralisia cerebral é considerada absolutamente incapaz porque não pode exprimir sua vontade. Errado. Errado. Absolutamente incapaz, menor de 16 anos. Será considerada absolutamente incapaz a pessoa que, por causa permanente, não puder exprimir sua vontade, caso em que necessitará de representante legal para exercer os atos da vida civil. Errado. Absolutamente incapaz, menor de 16 anos. As crianças e os adolescentes com menos de 16 anos de idade são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Certo. Aí você toma cuidado com o seguinte: eu já vi prova colocar a seguinte afirmativa: criança é absolutamente incapaz, adolescente é relativamente incapaz. Certo? Não, está errado. Está errado, misturou 2 classificações ali. Criança é até 12 anos. Toda criança, de fato, é absolutamente incapaz. Mas nem todo adolescente é relativamente incapaz. Eu tenho aquele adolescente entre 12 e 16, né? O que define a absolutamente incapazes é a idade, 16. 16. Né? Por isso que da questãozinha chave, né? As crianças e adolescentes com menos de 16 anos são absolutamente incapazes. Certo. A pessoa... Aí eu não tinha como afirmar. Aí eu tinha que dar errado. Né? Ou se colocasse criança é absolutamente incapaz, adolescente é relativamente capaz. Errado. Errado, porque tem adolescente... Exato, a idade é a questão. Perfeito. Acerca de absoluta incapacidade, a questão é a idade. Tem que aparecer. Tem que aparecer. Até porque, se não aparecer, eu presumo capacidade. Eu presumo capacidade. Né? De vez em quando, como o aluno de direito gosta de reclamar, né?
gosto de discutir com o professor questão de prova, né? Eu coloquei lá, o sujeito é portador de uma deficiência mental, né? Uma deficiência intelectual. Aí ele colocou lá assim, ele é absolutamente incapaz, né? Ou, que respondeu lá, é relativamente incapaz. Eu falei assim, não, está errado, ele é plenamente capaz. Porque a única informação que você tem é a deficiência. Professor, mas ele podia ter 17 anos, né? E aí, se ele tivesse 17 anos, ele era relativamente incapaz, né? Se ele podia ter 15 anos, se tivesse 15 anos, ele seria absolutamente incapaz. Eu que fiz a questão, ele tem 33. Não informei, mas ele tem 33. Quando não tem informação, eu presumo capacidade. Eu presumo capacidade. Eu nunca presumo pela incapacidade. Por isso que se a única informação que eu tenho, é portador de uma enfermidade, X, é portador de uma deficiência intelectual, você vai presumir que ele é maior de 18. Você vai presumir que ele é plenamente capaz. Preciso de mais informações. E olha lá, a pessoa maior de 18 anos, que em decorrência de lesão causada em acidente, entre em estado de coma e por isso fique transitoriamente impedida de exprimir sua vontade, será considerada absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil. Falso, balela, idade. Prova da OAB, essa aqui derrubou muita gente na época. Essa prova aqui foi a 22ª, se não me engano, 20ª, não lembro, mas tem 2 anos essa prova. Derrubou muita gente à época. Olha o texto. André possui um transtorno psiquiátrico grave, que demanda uso contínuo de medicamentos, graças aos quais ele leva uma vida normal. No entanto, em razão do consumo de remédios que se revelaram ineficazes, por causa de um defeito de fabricação, André foi acometido de um surto que, ao privá-lo de discernimento, o levou a comprar diversos produtos caros de que não precisava. Para desfazer os efeitos desse negócio, André deve pleitear a nulidade dos negócios por incapacidade absoluta decorrente de enfermidade ou deficiência mental, a nulidade dos negócios por causa transitória impeditiva de expressão da vontade, a anulação do negócio por causa transitória impeditiva da expressão de vontade, ou a anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade mental. Muitos que estudaram a questão, marcaram letra D. Anulação, porque André é relativamente incapaz. Então, relativamente incapaz, sem assistência, anulação. Anulação do negócio por incapacidade relativa decorrente de enfermidade mental. Mais uma vez, ninguém é incapaz por deficiência. Ninguém é incapaz por causa da deficiência. André, ele não é relativamente incapaz pela deficiência. Ele é incapaz por causa transitória impeditiva da expressão de vontade. Anulação. Exato, tanto que André, na verdade, na vida normal, ele é plenamente capaz. Ali, por conta de um defeito num lote, ele ficou temporariamente sem a possibilidade de exprimir vontade. Então, ele é relativamente incapaz por causa transitória impeditivas da expressão de vontade, não por conta da deficiência. Quando que a incapacidade cessa? Quinto ponto para a gente poder falar sobre fim da personalidade. Quando que a incapacidade cessa? A incapacidade cessa quando se extingue o fato que lhe deu causa. A incapacidade cessa quando se extingue o fato que lhe deu causa. Portanto, se a incapacidade, no caso concreto, é por conta da idade, quando completar 18, plenamente capaz. A incapacidade, ela cessa quando se extingue o fato que lhe deu causa. Até 16, absolutamente incapaz. Completou 16, relativo, é automático. Completou 18,
plenamente capaz. Nos outros 3 incisos do artigo 4º, ébrio habitual, viciado em tóxico, causa transitória ou permanente impeditiva da vontade e pródigo. Os 3 últimos incisos do artigo 4º são declarados por sentença. O critério etário é automático. Até 16 absolutamente incapaz, 16 a 18 relativamente incapaz. Agora, ébrio habitual, viciado em tóxico, causa permanente ou transitória impeditiva de vontade, pródigo. Isso é definido por sentença. Sentença em ação de curatela. Curatela, estabelece lá o curador. De modo que esses só deixarão de ser incapazes quando? Quando eu levantar a sentença, por uma nova decisão. Cessa a incapacidade quando extinta aquilo que deu falta, que lhe deu causa. Quando o fato que lhe deu causa. O fato é a idade, completou 18, deixou de ser. O fato é a sentença, levantou a sentença, deixou de ser. Agora, o ponto que mais nos interessa, sem dúvida alguma, é a idade. Idade pelo seguinte: adquire-se a plena capacidade quando completa 18 anos. Só que é possível que o menor de 18 seja plenamente capaz? Sim, é, e todo mundo sabe disso, por emancipação. Isso aí, mesmo quem não faz direito sabe, que a emancipação torna o indivíduo plenamente capaz. O que muitos não sabem é que nós temos 3 espécies de emancipação. Eu tenho emancipação voluntária, emancipação judicial e emancipação legal. As 3 estão lá no artigo 5º do Código Civil. Emancipação voluntária. Artigo 5º do Código Civil. Veja lá, ó. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Cessará para os menores a incapacidade. Inciso 1º, emancipação voluntária. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Emancipação voluntária, a primeira delas. É a emancipação prestada pelos pais. Pais, grava isso. Emancipação concedida pelos pais. Portanto, se a criança não tem pais, se o adolescente não tem pais, melhor dizendo, adolescente maior de 16, ele não pode ser emancipado voluntariamente. Só pais podem emancipar voluntariamente. E veja bem, no plural, pais. O que significa dizer que, em regra, eu preciso da vontade de ambos. De ambos. Se um quer emancipar voluntariamente, o outro não quer, voluntariamente não tem como ser emancipado. O legislador me diz, emancipação voluntária é aquela prestada pelos pais. Ou um deles na falta do outro. Falta técnica. Morte. Ausência. Perda do poder familiar. O sujeito só tem mãe. Tem 17 anos, o pai já morreu. A mãe pode emancipar sozinha? Pode. O sujeito tem 17 anos, a mãe é aqui, o pai não tem a menor ideia de onde está. Ausência técnica. Aquele que está em local incerto e não sabido. Não é a ausência do pai que nunca vai ver o filho. O pai é ausente, ele nunca vai lá ver o filho. Não é essa. É a ausência técnica, está em local incerto e não sabido. Ou perda do poder familiar. O pai espancava o filho e aí, em decisão judicial, declarou a perda do poder familiar. Beleza, nesse caso, um basta. Um basta. Não sendo esse caso, dos dois. Divorciaram. A guarda está com a mãe. Pode emancipar sozinha? Não. Não. Os dois. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público. É até um absurdo o aluno considerar correta uma questão na prova de emancipação por instrumento particular. Brincadeira. Instrumento particular é um documento assinado pelas partes sem qualquer atuação do cartório.
Absurdo. Instrumento público, independentemente de homologação judicial. E aqui, não está nessa parte do texto, está na segunda parte. Tem que ser maior de 16. Tem que ser maior de 16. Possível questão, né, de prova aí, pode aparecer em alguma objetiva, ou na segunda fase, para os corajosos que escolheram civil. Né, que tem gente que fica correndo do civil, bobeira. Eu não quero mal dos meus alunos, mas tem uns que dá vontade de fazer a prova até escolher civil. Né? Fazer a prova até escolher civil. Olha lá, possível questão. Se os pais forem divorciados, aquele que detiver a guarda poderá conceder emancipação sozinho? Não, não pode. Não pode. Preciso da vontade de ambos os pais. Segunda parte do inciso 1º me traz a emancipação judicial, que é aquela concedida por sentença. Quando? Quando o menor estiver sob tutela. Porque só os pais podem prestar emancipação voluntária. Então, se não tem pais, de modo que o menor está sob tutela, tutor não pode emancipar voluntariamente. Não pode. Ainda que ele entenda que o guri lá de 17 anos já tenha plena capacidade para exercer os atos da vida civil, vai ter que propor uma ação judicial. Vai ser declarada por sentença. Ou, o legislador não diz, quando houver conflito entre os pais, né? Tem pais, mas um quer emancipar, o outro não quer. Não tem como ser voluntário. Então vai ser judicial. Então vai ser judicial. Sob tutor, tutela ou conflito de interesse entre os pais. E a emancipação legal? A emancipação legal é aquela que acontece de forma automática. E é até curioso, porque o legislador vai me dizer, artigo 8º, artigo 9º, se não me engano, artigo 10º, que a emancipação voluntária e judicial tem que ser levada a registro. A emancipação legal, não. A emancipação legal é automática. Independe de registro. Em quais situações? Casamento. Casamento emancipa. Na prova passada não deu tempo de cobrar. Quem sabe na de vocês, né? Vocês sabem de uma lei que foi sancionada pelo Bolsonaro, se não me engano, em março desse ano, exatamente, em que acabou com as hipóteses de casamento do menor de 16. Antes dessa lei, poderiam casar os maiores de 16, menores de 18, com autorização dos pais ou decisão judicial. E os menores de 16 poderiam também, excepcionalmente, casar, em caso de gravidez. O Código Civil me dizia, numa outra hipótese, que era para extinguir a punibilidade de crime, etc., mas essa a gente já entendia que estava tacitamente revogada. Mas o menor de 16 poderia casar em caso de gravidez. Não mais. Não mais. Agora, só maiores de 16 podem casar. E o casamento emancipa. E o casamento emancipa. Casou, apto para os atos da vida civil. Emancipava. Emancipava também. Exato, emancipava. Antes da lei, né, que foi sancionada pelo Bolsonaro, a gente entendia o seguinte, que a emancipação voluntária era para maiores de 16, a judicial também para maiores de 16, o casamento independia da idade, exercício público efetivo também independia da idade, podia ser menor de 16 anos, colação de grau em ensino superior também, podia ser menor de 16 anos. Estabelecimento comercial, civil, emprego efetivo, maior de 16 anos. Então, esses três aqui, podiam ser para menores de 16 anos. Agora, com a lei do Bolsonaro, casamento não mais. Casamento agora só maiores de 16. Só maiores de 16. O que mais emancipa de forma automática? Exercício de emprego público efetivo. Eu não conheço concurso público que admita menores de 18 anos. Nunca vi um edital nesse sentido. Mas se eventualmente existir, emancipa. Entrou no exercício do emprego público efetivo, emancipado. Colação de grau em ensino superior. Emancipa. Um gênio lá que formou-se aos 14 anos, na faculdade. Beleza.
Está emancipado para os atos da vida civil. Estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos tem economia própria. Economia própria. Casamento, emprego público efetivo, curso superior e economia própria. São as hipóteses de emancipação legal. Ok? Beleza. O emancipado, embora emancipado, continua protegido pelo ECA. Tá? Ele se torna plenamente capaz para os atos da vida civil, mas ele continua a ser protegido pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e dos Adolescentes, porque ele continua adolescente. Né? Além disso, a emancipação ela é irrevogável, ela é irretratável. Então, se os pais emanciparam, não tem como voltar atrás depois. Se casou e divorciou, não volta a ser incapaz. Igual a questão que nós vimos. Só que ela pode ser anulada. Cuidado com isso. A emancipação ela é irretratável, ela é irrevogável, mas pode ser anulada. Portanto, se cair na sua prova, por exemplo, que o casamento foi anulado, aí ele volta a ser incapaz. Volta a ser incapaz. Casou aos 16 anos com autorização dos pais, aos 17, incompatibilidade de gêneros, divorciou. Volta a ser incapaz? Não. Aos 17 anos, erro essencial quanto à pessoa do outro cônjuge. Né? Divorciou. Dentro do período legal, divorciou não, anulou o casamento. Incapaz? Incapaz. Incapaz. A emancipação ela é irrevogável, irretratável, mas pode ser anulada. Além disso, mesmo emancipado, até os 18, os pais respondem solidariamente pelos atos ilícitos cometidos pelo filho. Né? Porque lá em responsabilidade civil a gente aprende que os pais respondem pelos ilícitos dos filhos. Né? Só que aí eles respondem diretamente. Vou até tentar gravar alguma coisa sobre responsabilidade civil e mandar para vocês. Né? O pai responde pelos atos dos filhos. Os filhos podem ser responsabilizados, o Código Civil até deixa, quando os pais não tiverem como pagar, não tiverem condições financeiras para pagar a indenização e os filhos tiverem. Então, os filhos respondem subsidiariamente. Os pais respondem pelos atos ilícitos dos filhos de forma direta. Beleza. E se ele for emancipado? Aí ele pode ser responsabilizado direto? Sim, mas os pais continuam responsáveis solidários. Continuam responsáveis solidários. Por que o legislador pensou isso? Para proteger direito de terceiro. Né? Porque vai que ele tinha emancipado só para livrar-se, né, de alguns possíveis ilícitos, né, civis. Então a gente entende que não, mesmo emancipado, os pais continuam responsáveis, só que aí solidariamente. Veja lá, Pedro, em dezembro de 2011, aos 16 anos, se formou no ensino médio. Em agosto de 2012, ainda com 16, começou estágio voluntário em companhia local. Em janeiro de 2013, já com 17 anos, foi morar com a sua namorada. Em julho de 2013, ainda com 17, após ter sido aprovado e nomeado em concurso público, entrou no exercício do respectivo emprego público. Quando que ele foi emancipado? Aqui. Né? Quando entrou no exercício do emprego público. União estável não emancipa, muito menos namoro, né? Aqui ele foi morar com a namorada, nem falou sobre união estável. Mas ainda que tivesse falado de união estável não emancipa. Casamento é que emancipa. Os tutores de José, tudo OAB, tá? Tudo OAB. Os tutores de José consideram que o rapaz, aos 16 anos, tem maturidade e discernimento necessários para praticar os atos da vida civil. Por isso, decidem conferir ao rapaz a sua emancipação. Consultam para tanto um advogado que lhes aconselha corretamente no seguinte sentido: José poderá ser emancipado em procedimento judicial com oitiva do tutor. Tutor não pode emancipar voluntariamente. Não pode. Né? José pode ser emancipado via instrumento público? Não, ele está sob tutela. José poderá ser emancipado via instrumento público ou particular? Piorou. José poderá ser emancipado por instrumento público? Não, ele está sob tutela. Sob tutela tem que ser judicial.
Era a questão-chave. Gustavo completou 17 anos de idade em janeiro de 2010. Em março de 2010, colou grau em ensino médio. Em julho de 2010, contraiu matrimônio com Beatriz e foi emancipado. Em setembro de 2010, foi aprovado em concurso público e iniciou o exercício do emprego público efetivo. Por fim, em novembro de 2010, estabeleceu-se no comércio, abrindo restaurante. Um gênio, né? Olha o tanto que ele venceu em um ano, né? Foi emancipado quando? Quando casou. Quando casou. Emancipado no momento em que contraiu o casamento. Ao ensejo da separação judicial de Carlos e Cláudia, o juiz determinou que a guarda do filho do casal, Mário, então com 16 anos de idade, ficaria com o pai. Por considerar que o filho já tinha maturidade suficiente para dirigir a sua pessoa e administrar seus bens, Carlos elaborou um instrumento particular de emancipação e o encaminhou para registro competente sem que a mãe do menor tivesse conhecimento. Na hipótese, a emancipação é inválida por duas razões. Primeiro, porque foi feito por instrumento particular. E segundo, porque não teve participação da mãe. Duas razões dessa invalidade. Como tudo que começa termina, então, se a personalidade ela inicia formalmente na concepção, materialmente no nascimento com vida, e aí o sujeito nasce absolutamente incapaz, torna-se relativamente incapaz, plenamente capaz, um dia ele morre. E a morte extingue a personalidade. Artigo 6º do Código Civil, muito objetivo nesse sentido, a pessoa natural ela se extingue com a morte. A personalidade põe fim à morte. Só um detalhezinho prático, imagino que a maioria de vocês saiba. Se a respiração marca o início da personalidade material, o nascimento com vida, ela não determina o fim. O fim da vida se dá com a cessação da atividade cerebral. A atividade cardiorrespiratória marca o início da vida extrauterina. Se eu esperar cessar a atividade cardiorrespiratória, eu inviabilizo uma série de transplantes. Então, em certo momento, quebrou-se o paradigma para determinar a cessação da atividade cerebral. Mas, perfeito, a morte põe fim à personalidade. A questão é que eu tenho 3 espécies de morte. Eu tenho morte real, morte presumida sem ausência e morte presumida com ausência. Qual que é a diferença entre elas? Morte real é a morte de corpo presente. O corpo está ali, então a gente consegue averiguar por laudo técnico. Está lá, está morto. Faz um laudo técnico ali, médico, está morto. Não preciso presumir nada. Morte real. Só que existem situações em que nós não temos corpo. E aí a gente tem que partir para a morte presumida, que se divide em 2, sem ausência e com ausência. Qual que é a diferença principal entre elas? Já vou mostrar de forma detalhada. Mas qual que é a diferença central entre morte presumida sem ausência e morte presumida com ausência? Sem ausência é quando é muito provável que ele tenha morrido. A gente não tem corpo, mas é muito provável que esteja morto. Então eu não vou submeter os familiares a um procedimento que, como regra, vai demorar pelo menos 11 anos. Eu não tenho corpo, mas é extremamente provável que o indivíduo esteja morto. Então, morte presumida sem ausência. De Brumadinho. Brumadinho vai ser lá. Brumadinho, se eu não me engano, eles ainda não cessaram as buscas, mas ainda falta 30 e poucos corpos, da lista de desaparecidos. E provavelmente vai cessar as buscas sem encontrá-los. Nesse caso, morte presumida sem ausência. É extremamente provável a morte de pessoa que estava em perigo de vida. Morte presumida sem ausência. É o caso de pessoas que caem aí em avião, o avião cai lá no alto mar, sei que estava no avião, não encontrou o corpo nunca. Ulisses Guimarães foi assim, nunca encontraram o corpo do Ulisses Guimarães. O caso da Elisa Samúdio também foi sem ausência, porque cá para nós, se o Bruno foi condenado por homicídio,
né, se a situação, se os indícios foram suficientes para um indivíduo ser condenado por homicídio, é óbvio que é suficiente para declarar a morte sem ausência. Extremamente provável a morte dela. Então, situações de desastres, etc., né, que, embora não tenha corpo, sem ausência é quando é extremamente provável. Isso, com ausência, está em local incerto e não sabido. Saiu e desapareceu. Eu não tenho prova dele com envolvimento de uma situação de perigo, né? Mas vamos ver aqui na lei o que o legislador me diz. Isso é a diferença central para você fazer o raciocínio na prova. Artigo 7º vai falar sobre a morte sem ausência. Ele vai me dizer o seguinte: pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, que é o caso supercomum. Inclusive, detalhe-chave para distinguir: se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Na verdade, um errinho de português do legislador, né? Perigo de morte, não perigo de vida. Não é um Walking Dead que está quase vivendo, né? Ele está quase morrendo. 2, se alguém, e esse aqui a gente vê pouquíssimos na história do Brasil. Desde quando nós passamos a reconhecer essa espécie, eu nunca ouvi falar. Né? Pessoa que desaparece em campanha ou foi feito prisioneiro em guerra e não retorna até 2 anos o fim da guerra. Como o Brasil não tem um histórico de guerra, a gente não vê tanto assim o inciso segundo. Mas aqui vale a pena destacar por causa desse prazo, né? Cabe declaração de morte presumida sem ausência, quando foi extremamente provável a morte de quem estava em perigo, ou alguém que foi preso em campanha de guerra, né? Obviamente, ou desapareceu e não voltou até 2 anos. Né? Se, por exemplo, Estados Unidos descer aqui para a Venezuela e a Rússia também, né? Aí provavelmente estoura uma guerra lá. O exército brasileiro, se for participar, né, envolver, certamente o fará. Sim, é possível que nós tenhamos esse caso do inciso segundo. Alguém desaparecer em campanha e não retornar até 2 anos o fim da guerra. Morte presumida sem ausência. E a morte presumida com ausência? Tá? Só detalhe, só é possível requerer a declaração da morte sem ausência depois de cessadas as buscas. Então, em caso de Brumadinho, ainda não tivemos. Ainda não tivemos. Cessou as buscas, acabou as buscas, aí os legitimados, os parentes, poderão dar ingresso nas respectivas demandas. Né? Cessou as buscas. Morte presumida com ausência. Quando o indivíduo está no LINS, local incerto e não sabido. Foi comprar cigarro e não voltou mais. Não sei onde que ele está. Desapareceu. E eu também não tenho provas do envolvimento dele com uma situação de perigo. É o caso daquele agrônomo que sumiu, né? Não sei qual que é o caso, mas sim, esse aqui acontece muito. Esse aqui acontece muito. Isso aqui desapareceu. Eu não sei, eu não tenho provas do envolvimento dele com alguma situação perigosa. Então não está autorizado ainda a declarar a morte de imediato. A gente tem que primeiro declarar a ausência. E aí que fica um pouquinho difícil. Por quê? Porque o procedimento da morte presumida com ausência divide-se em 3 fases. 3 fases. Quais são as fases do procedimento da morte com declaração de ausência? Primeira fase, curadoria de bens. Segunda fase, sucessão provisória. Terceira fase, sucessão definitiva. Então, 3 fases. Qualquer legitimado, sujeito desapareceu, independentemente de prazo. Grava isso, não tem prazo para iniciar, tá? Não tem esse negócio aí de 1 semana, de 48 horas, desaparecido, etc. Né, que talvez tenha relevância administrativa, né, junto à polícia, etc. Para nós, não. Independentemente do prazo, o sujeito desapareceu, qualquer legitimado pode propor ação a fim de declarar sua morte presumida sem ausência. E aí, no primeiro momento, o juiz vai fazer o quê? Declarar a ausência, mandar arrecadar os bens, identificar todos os bens do ausente, e nomear um curador. Nomear um curador, para administrar-lhes os bens. Existe uma ordem preferencial de curadoria,
que o legislador vai me trazer no artigo 25. Quem é o curador por direito imediato é quem? Cônjuge ou companheiro. Cônjuge ou companheiro. Então, o marido sumiu, a esposa vai ficar como curadora dos bens dele. Ah, não tem cônjuge nem companheiro ou simplesmente não quer exercer. Segundo, na ordem preferencial, pais. Pais. Não tem pais ou os pais não querem exercer. Descendentes, por ordem. Não tem descendentes ou eles não querem exercer. Vou para colaterais? Não. O juiz escolhe. O que a gente chama de curador dativo. Aí vai nomear um advogado, por exemplo, alguma coisa, que vai ficar com a curatela dativa dos bens do ausente. Então, há uma ordem preferencial. Cônjuge ou companheiro, pais, descendentes, curatela dativa. Isso aqui está tudo no seu material, no artigo 22, artigo 25 e parágrafo. O enunciado 97 fala que, embora o legislador não tenha se referido à união estável, interpretação extensiva, né? O sujeito não era casado, mas vivia em união estável, companheira que ficou para trás é a curadora por regra. Está no enunciado 97. Está no seu material. Quanto tempo vai durar essa fase? 1 ou 3 anos. 1 ou 3 anos. 1 ano, se o ausente não tiver deixado procurador. 3 anos, se o indivíduo sumiu, mas deixou um procurador para administrar os bens. Desapareceu, está em local incerto, não sabido. Deixou um procurador. Pô, se ele deixou um procurador, eu acho que é um pouco mais provável que ele não esteja morto. Então, a gente tem que aumentar um pouquinho esse prazo. Tá? Então, essa primeira fase de curadoria, vai demorar 1 ou 3 anos. 3 anos se ele tiver deixado procurador. Beleza, passou 1 ano ou 3 se deixou o procurador, qualquer dos interessados, e por interessados, herdeiros, credores, Ministério Público, podem retornar ao Poder Judiciário para requerer a abertura da sucessão provisória. Sucessão provisória. O que acontece com a abertura da sucessão provisória? Entrego posse dos bens aos herdeiros. Posse. De acordo com a ordem de vocação hereditária, entrega a posse dos bens aos herdeiros. Passou 1 ou 3 anos, retornou, qualquer interessado pode voltar ao Poder Judiciário e pedir a abertura da sucessão provisória, vai ser entregue a posse aos herdeiros. Quanto tempo vai durar essa segunda fase? Em regra, ela dura 10 anos. Só que toma cuidado com esse prazo, porque a maioria de vocês lembra desse prazo, de 10 anos. Só que não são 10 anos do desaparecimento, como a maioria coloca. São 10 anos do trânsito em julgado da sentença que abriu a sucessão provisória. Por isso que eu costumo dizer, vai ser pelo menos 11 anos. Pelo menos 11 anos. Porque eu tenho 1 ano de curatela dos bens, ou 3, se deixou procurador. E aí, 10 anos depois do trânsito em julgado da sentença que abriu a sucessão provisória, que os parentes podem voltar e pedir a sucessão definitiva. E na sucessão definitiva entrega a propriedade. Declara morto. Porque até então ele estava ausente. Na terceira fase, 10 anos depois da abertura da sucessão provisória, é que eu declaro morto. E a morte abre a sucessão definitiva, transmito, portanto, propriedade. Agora, esse prazo sempre será de 10 anos? Não. Não. Esse prazo ele pode ser reduzido para 5. Quando? Quando o ausente tiver mais de 80 anos e há 5 anos não se tiver notícia dele. E aí, na verdade, não interessa nem quando que ele desapareceu. Não vou nem pensar em curadoria, 1 ano, etc. Tem 80 anos e há 5 não se ouve falar, declara a morte. Está morto, abre a sucessão definitiva. Ah, professor, desapareceu com 78 anos. É matemática básica, né? 78, 79, 85. Ponto. 7 anos. 5 anos após os 80, aí eu posso declarar a morte. Então, desaparecer... Aí tem alguns alunos que vão
que vão longe, né, na criatividade. Né? Desapareceu aos 82 anos, professor. Então, 3 basta? Não, 5. 5 anos que eu não ouço falar dele. 5 anos que eu não ouço falar dele. Conta 80 anos, declarar a morte e abre a sucessão definitiva. Abriu sucessão definitiva, entrega propriedade dos bens aos herdeiros. Nenhum de vocês perguntou, mas geralmente perguntam. Ah, professor, e se ele voltar? Oi. Porque, ó, se é 10 anos, se é 10 ou 5, né? Mas, pela regra, se é 10 anos após do trânsito julgado, depois mais 10 anos da sucessão. Não, mas aí você não cheguei ainda não. Esses outros 10 eu não falei ainda não. É que está no seu material. Exato, mas eu não falei do... Não, são 11, porque ele vai ter 1 ano de curadoria, pelo menos. Aí, 1 ano depois, né, de ter sido declarado ausente, os parentes podem vir e pedir para abrir sucessão provisória. Quanto tempo vai durar essa sucessão provisória? 10. Então, para abrir sucessão definitiva, eu preciso de pelo menos 11. É que você está pensando em mais outros 10 que eu já vou falar. Aqui, ó. Exatamente, que é a pergunta. Ah, e se ele volta? Depende de quando ele voltar. Exato, depende de quando ele voltar. Professor, voltou. Primeiro, ele desapareceu e voltou 6 meses depois. Então, eu estava na primeira fase. Curadoria. Reassume a administração dos bens. Reassume a administração dos bens. Os bens estão com o curador. Reassume a administração dos bens. Se ele voltar na primeira fase. Essa primeira fase aqui que vai demorar 1 ou 3 anos. Beleza, passou 1 ano ou 3 anos do desaparecimento, abriu sucessão provisória. Dentro desses 10 anos de sucessão provisória, ele volta. Por exemplo, 7 anos depois de ter desaparecido. Ele volta. Como eu estava em sucessão provisória, os herdeiros tinham posse. O que acontece? Ele reassume a posse dos bens. Reassume a posse dos bens. E como que vai ficar a questão de perecimento, deterioração? Vou levar em consideração as regras da posse de boa-fé, né? O possuidor de boa-fé tem direito à benfeitoria útil e necessária, o possuidor de boa-fé tem direito a frutos, o possuidor de boa-fé responde só pelos danos que lhe deu causa. É o que eu vou aplicar. Né? Porque eu estava com a posse dos bens com os herdeiros, se ele aparecer na segunda fase, reassume a posse dos bens e a gente aplica as regras da posse de boa-fé. Na doutrina vai dizer de forma objetiva que se ele volta nesse prazo, então, ele teria direito a reaver os bens tal qual os deixou. Porque todos são deles. Agora, abriu a sucessão definitiva, então tive 1 ano ou 3 anos aqui. Tive 1 ou 3 anos. Abriu sucessão provisória, passaram-se 10 anos. Abriu sucessão definitiva e entreguei propriedade para os herdeiros. Nesse momento eu entrego propriedade, sim. Só que essa propriedade, ela é resolúvel. Aqui que entra a questão, Raíza, que você estava pensando adiante. Quando abrir a sucessão definitiva e eu entregar a propriedade dos bens para os herdeiros, eu conto mais 10 anos. Então eu tive 1 ano de curadoria, ou 3, 1 ano ou 3, abriu sucessão provisória, eu entreguei posse. 10 anos de sucessão provisória. Não voltou 10 anos depois do trânsito julgado da sentença que abriu sucessão provisória. Aí vem os parentes e pedem para abrir sucessão definitiva e entregar a propriedade. Beleza, só que essa propriedade ela é resolúvel. Por mais 10 anos. Por quê? Porque se o indivíduo aparecer até 10 anos depois da sucessão definitiva, ele tem direito a reaver os bens da forma que se encontra. Da forma que se encontra. O que sobrou, ele tem direito a reaver os bens. Então eu entreguei a propriedade para os herdeiros. Só que essa propriedade é resolúvel. Por quê? Porque pode ser que eles percam, caso o indivíduo apareça em mais 10 anos. Aí passou mais 10 anos, propriedade definitiva. Agora, se ele aparecer, ele só tem direito a ser declarado vivo. Só não tem direito a mais nada. Só declarado vivo. Então, na verdade,
os herdeiros eles só terão tranquilidade quanto ao patrimônio pelo menos 21 anos depois. Pelo menos 21 anos depois, porque é 1 ano de curadoria, 10 anos de sucessão provisória, 10 anos de sucessão definitiva. Professor, mas e se, por exemplo, expandir o negócio, crescer Uhum. e tal, eu tenho direito à indenização pelo que eu consegui ou ele pega tudo? Não, é seu. Aí, se você perdeu bens, ele vai ter direito ao que sobrou sem qualquer indenização. Agora, se aumentou, como você fez na condição de proprietário, a diferença é sua. A diferença é sua. Né? Análise de posse. Né? Se ele volta na sucessão provisória, era dele ainda. Ainda era dele, então eu vou aplicar a posse. Agora, ali não, na sucessão definitiva eu fiz como proprietário. Vendi, expandi, etc. Fiz como proprietário. A redução em relação aos 80 anos é só na fase definitiva? Exato. Só para pular daqui para cá. Exato. O sujeito desapareceu com 81 anos. Eu não preciso nem me preocupar com esse prazo de 1 ano da curadoria de bens. Eu vou dar início, normalmente. Né? E sucessão provisória. 5 anos depois, declaro definitiva. Ponto. E aí eu vou contar normalmente esses 10 aqui. Ó. Exatamente. É só para abrir sucessão definitiva. Exatamente. E um outro detalhe, que eu acho que não vai cair na prova de vocês, mas vai que, né? No preparatório para a magistratura e no preparatório para o MP, que a gente vai começar, eu costumo alertar os que estão estudando. E caso de seguro de vida? O sujeito desapareceu, mas tinha seguro de vida. Quando que eles vão receber o seguro? Só aqui, ó. Só na hora que abrir sucessão definitiva. Então, pelo menos 11 anos. Porque é só aqui que ele é declarado morto. Seguro de vida está relacionado à morte. Né? E na fase de curadoria e na fase de sucessão provisória, ele é ausente. Então, vai demorar todo esse trâmite para ter direito a ver a indenização securitária. Né? Aí vai dar um probleminha sério, né? Porque a gente vai ter que indenizar a seguradora. Né? Devolver. Mas para fechar, vai dar certinho o tempo. Nunca calculei tão bem meu tempo. Não, da outra vez eu tive que correr um pouco mais. Mas agora deu certinho o tempo. Para a gente fechar, momento da morte. Momento da morte. É muito importante para o direito civil o momento da morte. Tá? Eu falei que vai dar certinho porque acaba 6h15, né? Então, 20 minutos. Momento da morte. O momento da morte é importantíssimo. Vocês vão lembrar que lá no primeiro semestre da faculdade, vocês estudaram uma tal de comoriência. E é exatamente aqui que a gente analisa. O que é comoriência? Comoriência não é uma espécie de morte, hein? Pelo amor. Eu costumo colocar lá nas minhas questões objetivas, nas minhas questões dissertativas, quais são as espécies de morte. Aí a pessoa cita real, presumida sem ausência, presumida com ausência, comoriência. Comoriência não é uma espécie de morte. Comoriência é a presunção de morte simultânea. Quando 2 ou mais pessoas morrem no mesmo evento, e não é possível identificar a ordem dos falecimentos, a gente declara comorientes. A gente declara que morreram no mesmo momento, no mesmo instante. Isso para o aluno de primeiro e de segundo semestre parece uma baita bobeira, né? Porque qual que é a diferença de falar que morreram juntos, ou que o pai morreu antes do filho, no acidente de avião, que o filho morreu antes do pai? Grande coisa, grande coisa. Grande coisa porque você sabe que o direito das sucessões ele é regido por um princípio chamado droit de sésine. Droit de sésine. O que esse princípio de droit de sésine determina? Que a propriedade da herança é transmitida no exato momento da morte. No exato momento da morte. De modo que, quando a gente declara comoriência,
Na verdade, a gente está frustrando Sesine. Quando declara comoriência, a gente está frustrando Sesine. Por quê? Se eles morreram no mesmo momento, um não chegou a herdar do outro. Porque se o filho morreu depois do pai, ele chegou a herdar. O pai morreu, no exato momento da morte do pai, ele se tornou proprietário. Pronto. Se o pai morreu depois do filho, e esse filho não tinha descendentes, o pai chegou a herdar. Pois eu não sei quem morreu primeiro. Então, comorientes, morreram juntos. Por que juntos? Um não chega a herdar do outro. Eu frustro Sesine. Dessa forma, se você imaginar, né, exemplo recente da Chapecoense, o filho do Caio Júnior quase viajou com ele. Né? Ele só não viajou porque tinha esquecido o passaporte. Né? Lá na tragédia da Chapecoense. Caio Júnior, o técnico. O filho do técnico quase foi. Chegou no aeroporto, percebeu que estava sem passaporte e não conseguiu fazer a viagem. Beleza. Imagina um caso semelhante de um sujeito que era divorciado. Então vamos facilitar por enquanto, porque a gente vai ter sucessões ainda, né? Então, por enquanto a gente facilita. Divorciado, porque se a esposa entrar na jogada aí fica um pouco mais difícil, né? Ele era divorciado, mas ele teve com essa ex-esposa 2 filhos. Filho 1 e o filho 2. E certa feita, por alguma razão que seja, fez uma viagem de avião e levou o filho 2 consigo. E esse avião caiu. Beleza. Se quando chegou lá o resgate, como aconteceu no caso da Chapecoense, encontrasse o pai já falecido, o filho ainda vivo, e aí esse filho é levado para o hospital, no hospital ele acaba morrendo, um dia depois, 2 dias depois, como aconteceu no caso da Chapecoense. Não teve comoriência, porque está demonstrada a ordem dos falecimentos. Agora, se eles chegaram lá, o resgate, chegou lá, e estava todo mundo morto, comorientes, morreram juntos. Se eles morreram juntos, tá? Vamos colocar que esses filhos eram crianças ainda, então eles não tinham descendentes. Facilitar a nossa vida por enquanto. Eles não tinham descendentes. Se chegou lá e os 2 filhos, ou melhor, o pai e o filho estavam mortos, e, portanto, comorientes não herdam reciprocamente. O pai não chegou a herdar do filho, o filho não chegou a herdar do pai. Como ex-esposa também não, então 100% para o outro. 100% para o que está vivo lá na casa. 100% da herança. Agora, se chegou lá, esse filho 2, como no primeiro exemplo, foi levado para o hospital com vida. Foi levado para o hospital com vida. No hospital, 1 dia, 2 dias depois, faleceu. Pelo princípio de Sesine, aqui eu não tenho comoriência, no exato momento em que o pai morreu, 50%, 50%. Propriedade da herança é transmitida no exato momento da morte. Morreu 1 dia depois, no hospital, já era proprietário de 50%. Agora eu vou fazer o inventário desse guri, considerando que ele tinha essa propriedade. Como ele não tem descendentes, não é casado, vai para a mãe. 50%. Por isso que eu preciso saber se são comorientes ou não. Comorientes não herdam reciprocamente. Se os 2 fossem encontrados mortos, comorientes, 100% para esse filho. Não, chegou lá, o pai estava morto, o filho foi levado com vida, então não deu comoriência. Chegou a herdar. Princípio de Sesine. Morreu 1 dia depois, 1 ano depois, 10 anos depois, se ele era proprietário disso. Vou fazer a transmissão considerando a ordem de vocação hereditária. Não, aí a gente deixa para sucessões, né? Aí a gente deixa sucessões, porque se ele tivesse filho, aí não ia me interessar a comoriência. Porque eu tenho sucessão por representação, né? Se eles já tivessem filhos,
aí eu não ia aplicar a regra de comuriense, a cota que estava reservada para ele ia passar para os descendentes, etc., por representação. Por isso que a gente facilita aqui isolando, né? Só para vocês perceberem a aplicação prática da questão da comuriense. Mas a gente vê isso aqui na prática, em questões. Veja ali, ó. Raul, cidadão brasileiro, no meio de uma semana comum, desaparece sem deixar qualquer notícia para sua ex-esposa e filhos, sem deixar cartas ou qualquer indicação sobre seu paradeiro. Questão da OAB. Raul, que sempre fora um trabalhador exemplar, acumular em seus anos de labor um patrimônio relevante. Como Raul morava sozinho, já que seus filhos tinham suas próprias famílias, e ele havia se separado da sua ex-esposa há 4 anos, somente após uma semana, seus parentes e amigos deram por falta e passaram a se preocupar com o seu desaparecimento. Sobre essa situação apresentada, assinale a opção correta. Para ser declarada a ausência, é necessário que a pessoa tenha desaparecido há mais de 10 dias. Não tem prazo mínimo para iniciar. Não tem, esquece. Em sendo declarada a ausência, o curador a ser nomeado será a ex-esposa de Raul. Sem chance, né? Sem chance. A abertura da sucessão provisória somente se dará ultrapassado 3 anos da arrecadação dos bens de Raul. Não falou nada de procurador. Eu vou para a ideia de que é 1 ano. D. Se Raul contasse 85 anos e os parentes e amigos não soubessem dele há 8 anos, poderia ser feita de forma direta a abertura da sucessão definitiva. Sim, a alternativa correta. Nessa época eu lembro que alguns alunos marcaram a letra C. Né? Há 3 anos, vai que ele tinha deixado procurador, 3 anos, etc. Mas como é que você marca a letra C? Ah, professor, você falou em 80 anos, há 5 anos não se tem notícia dele. 85 é mais do que 80, né? E 8 é mais do que 5, né? Então você já tem sobrando tempo aqui para poder fazer a declaração da morte presumida. Razão nenhuma. Olha ali, essa aí também, questão da OAB, derrubou muita gente na época. É porque o pessoal fica fissurado com prazo, né? E aí cai uma quantidade de anos diferente, eles... Olha lá, Joana e Alcindo, casados sob o regime da comunhão universal de bens. Estavam a caminho de uma festa no litoral da Bahia, quando tiveram o carro atingido por um caminhão em alta velocidade. Quando a equipe de socorro chegou ao local, ambos os cônjuges estavam sem vida. Conforme laudo pericial realizado, não foi possível determinar se Joana morreu antes de Alcindo. Joana, que tinha 25 anos, deixou apenas um parente vivo, seu irmão, Alfredo. Enquanto Alcindo, que já tinha 59 anos, deixou 3 familiares vivos, seus primos, Guilherme e Jorge, e seu sobrinho, Anderson. Considerando que nenhum dos dois elaborou testamento, assinale a afirmativa correta. Tendo em vista a morte simultânea dos cônjuges, Alfredo receberá integralmente os bens de Joana, e a herança de Alcindo será dividida em partes iguais entre os seus herdeiros necessários, Guilherme, Jorge e Anderson. 2 erros. Primeiro, porque Guilherme e Jorge são primos. Anderson é sobrinho. Na ordem de vocação, sobrinho tem preferência a primo. Né? E que tio também. Exatamente. Eu chamo irmãos, segundo colateral. No terceiro colateral, primeiro sobrinhos, depois tios. Quarto colateral, primos. Então, na verdade, até adiantando, vai ficar 50% para o irmão dela, 50% para o sobrinho dela. Primeiro erro é esse. Guilherme, Jorge e Anderson não vão receber os 3. E o segundo erro, eles não são herdeiros necessários. São herdeiros facultativos. O artigo 1829 do Código Civil, que me traz lá a ordem de vocação hereditária, né? Ele vai me dizer lá, primeiro chamamento,
Primeiro chamamento, descendentes, mais cônjuge ou companheiro. Mais cônjuge ou companheiro. E aí nós vamos ver lá em sucessões que depende do regime de bens. Né? Não tem descendentes, segundo chamamento, ascendentes, mais cônjuge, independente do regime. Não tem ascendentes, só o cônjuge ou companheiro, com a queda do 1790. Não tem cônjuge, aí eu chamo os colaterais, por ordem. Por ordem, até o 4º grau. Até o 4º grau. 2º grau primeiro, 3º grau sobrinho, depois tio, 4º grau em partes iguais. Beleza, esses aqui são os chamados herdeiros legítimos. O meu irmão é meu herdeiro legítimo, não tenha dúvida disso. Só que, dentre esses herdeiros legítimos, descendente, ascendente e cônjuge são legítimos necessários. São legítimos necessários. Os colaterais são herdeiros legítimos. Só que eles são herdeiros legítimos facultativos. Exatamente. Né? Isso que os faz necessários. Lembrando que o companheiro também entra, né? Que aqui eu fui objetivo. Né? Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. São os herdeiros necessários. Né? Lá em sucessões a gente vai ver o que significa eles serem necessários. Eles são protegidos pela legítima. Então esses aqui obrigatoriamente vão herdar conforme a ordem de vocação. Esses aqui só não herdam se forem declarados indignos ou deserdados. Não interessa se eu não gosto daquele filho que eu tive fora do casamento, com o qual não tem nenhum contato, ele não gosta de mim, eu também não gosto dele. Ele vai herdar quando eu morrer. Vai herdar porque ele é herdeiro necessário. Herdeiro necessário. Os colaterais são herdeiros legítimos. Significa que se eu morrer, não deixei descendente, ascendente nem cônjuge, eu vou chamá-los. Irmãos, sobrinho, tio, né, primo, vou chamá-los. Só que esses aí eu não sou obrigado a deixar nada para eles. Então, se eu não tenho descendente, ascendente, cônjuge, eu posso pegar 100% do meu patrimônio e deixar por testamento para a LAC. Por exemplo, eles não estão protegidos pela legítima. Não precisa ser deserdado, não precisa ser declarado indigno. Eles podem ser afastados. Então, ninguém ali é herdeiro necessário. Porque Alfredo é irmão dela, Anderson é sobrinho dele, Guilherme e Jorge são primos. Então, ninguém é herdeiro necessário ali. São todos facultativos. 2 erros. B. Entre comorientes não há transmissão de patrimônio, mas como Joana e Alcindo eram casados em regime da comunhão universal de bens, o patrimônio total do casal será dividido em partes iguais e distribuído entre os herdeiros necessários de ambos, Alfredo, Guilherme, Jorge e Anderson. Primeiro, nem todo mundo vai herdar, e nenhum deles é necessário. Nenhum deles é necessário. Entre comorientes não há transmissão de patrimônio. E a herança de cada um dos falecidos será distribuída entre seus respectivos herdeiros. Aí ele já parou de falar em necessário. Razão pela qual Alfredo receberá integralmente os bens de Joana, enquanto Anderson, que é o sobrinho, herdará os bens de Alcindo. Beleza, é isso mesmo. O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, independe de declaração de ausência. Correto. Né? Morte presumida, extremamente provável a morte. Então, sem ausência. Independe. Ana desapareceu. Após declaradas encerradas as buscas, em depoimento à polícia, seu marido afirmou que matou a mulher e deu seu corpo aos cães. Nesse caso, é correto afirmar, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Isso aqui foi ideia exatamente. A banca fez referência clara ao caso Bruno. Né?
Ana teve morte presumida sem necessidade de decretação de ausência. Correto, se o Bruno foi condenado por isso, poxa, não tem dúvida nenhuma. Em grave acidente aéreo, Túlio desapareceu nos escombros, sendo que após o encerramento das buscas, seu corpo não foi encontrado. Bia, sua única filha e herdeira legítima, poderá requerer: em grave acidente aéreo, desapareceu nos escombros, não achei o corpo, é extremamente provável que esteja morto. Morte presumida do pai, ponto, direto, sem ausência. A declaração de ausência é condição eficiente ao recebimento da indenização de seguro de vida da pessoa desaparecida. Errado, está lá o recurso especial, só quando for declarada a morte, 11 anos depois, né, que vai receber. Essa aqui é curiosa, e para fechar com chave de ouro. Essa aqui foi uma questão da magistratura do Rio Grande do Sul, genial. Olha lá, ó. Segura só um pouquinho, a gente está acabando. José e Maria. Olha o detalhe, pessoal, ouve mesmo. José e Maria, grávida de 9 meses, sofreram um acidente automobilístico. José faleceu no acidente. Maria foi levada com o hospital e o filho que estava em seu ventre faleceu alguns minutos após o nascimento, tendo respirado. Na manhã seguinte, Maria também faleceu, em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. José e Maria não tinham outros filhos. Lê de novo aqui para você fazer a transmissão sucessória. José e Maria, grávida de 9 meses, sofreram um acidente automobilístico. José faleceu no acidente. Então não tem comoriência na história. Faleceu no acidente. Pelo princípio de Sezini, ele tem esposa e filho. Metade é para ela a título de meação e, por enquanto, metade está para o filho, a título de herança. O filho que estava em seu ventre faleceu alguns minutos após o nascimento, tendo respirado. Opa, chave. Então, além de ter reservado 50%, como ele nasceu com vida, ele recebeu a propriedade de 50%. E aí, se ele morreu, ela estava viva ainda? Ele não tinha descendente, não era casado. Tudo para a mãe. Ela está com 100%. Ela está com 100%. O marido morreu no acidente, aí estava 50% para ela, 50% para o filho. O filho morreu, tendo respirado. Não tem descendente, não tem cônjuge, para ela. Então está tudo para ela, que morreu depois. Aí, beleza. Olha lá. Ó. O casal tinha uma fortuna de 50 milhões em aplicações financeiras, né? Numa conta conjunta. Valores acumulados exclusivamente durante o período do casamento, sob o regime legal de bens, comunhão parcial. Os pais de José, Josefa e João, e os pais de Maria, Ana e Paula, ingressaram em juízo postulando seus direitos hereditários. Assinale a alternativa correta. Os pais de Maria têm 75% e os pais de José o restante. Os pais de José 75%, os pais de Maria o restante. A herança deve ser atribuída totalmente aos pais de José, nada cabendo aos pais de Maria. A herança deve ser atribuída totalmente aos pais de Maria, nada cabendo aos pais de José, porque não teve comoriência. Né? Coitado dos pais dele. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Clique like.